Graça e paz a todos, amados. Queridos, vamos falar sobre pecados inconscientes. Sabemos que pecado é pecado. Quando lá no livro de Atos se fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, realmente Deus não leva, mas Ele pede que a todos se arrependam. Tanto é que o exemplo demonstrado sobre isso é quando aquela mulher foi pega no ato de adultério, onde todos estavam com as pedras nas mãos para apedrejá-la até a morte. Mas Jesus perguntou: aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Ninguém jogou a pedra naquela mulher. Mas Jesus finalizou o quê? Falando que vá e não peques mais. Que nem eles te acusaram, mas nem eu também te acuso. Mas vá e não peques mais. Então, vamos entender agora sobre o pecado inconsciente. Quando nós pecamos, mas ele não deixa de ser pecado. Tem uma história também que narra isso, a história de Abraão, quando falou que Sara, sua esposa, era sua irmã, que na verdade era meia-irmã de Abraão, onde o rei Abimeleque quase se deitou com ela e falou para Abraão: como é que você pode, Abraão, fazer uma coisa dessa comigo? Porque você não falou que ela era sua mulher? Aí Abraão falou o que para o rei? Não, na verdade ela é minha irmã, meia-irmã por parte de pai. Mas eu falei que senão vocês me matariam para ficar com ela. E no final de tudo, Deus tinha sido misericordioso com Abimeleque. Advertiu ele para não se deitar com a mulher de Abraão. Mas Deus já tinha sentenciado Abimeleque e toda a sua família pela esterilidade, né? Suas mulheres não podiam ter filhos. E toda a casa de Abimeleque estava sendo amaldiçoada. Aí depois o que acontece? Abraão vai lá, ora a Deus, e Deus tira essa maldição de Abimeleque. Então, mesmo na ignorância, Abimeleque, sem saber que foi Abraão que falou que ela era a irmã dele, Abimeleque pecou. Não tem esse negócio, eu não sabia, eu não tenho culpa, eu pequei sem saber. Pecado sem saber, meus amados, é sentenciado por Deus, sim. Vamos ler aqui no livro de Levítico, capítulo 4. Eu não vou ler ele todo, óbvio, né? Só umas coisas pertinentes. Fala a oferta pelo pecado. Levítico, capítulo 4. O Senhor ordenou a Moisés: diga aos israelitas, quando alguém pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, assim se fará. Se for o sacerdote, que é o homem responsável pelo povo, é a boca de Deus na terra, se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo culpa sobre o povo, trará ao Senhor o novilho sem defeito como oferta pelo pecado que cometeu. E tem outros procedimentos aqui que eu não vou me alongar aqui, que é grande, tá? Então a gente sabe que tem que pecou sem saber, mas tem que se arrepender desse pecado. Se não se arrepender, mesmo sem saber, continua sendo pecado e vai ser sentenciado. Então isso aqui foi Levítico 4, versículo do 1 ao 3. Saltando para o 13 e o 14 do mesmo capítulo 4 de Levítico, nós encontramos o seguinte: se for toda a comunidade de Israel que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não tenha consciência disso, a comunidade será culpada. Quando tiver consciência do pecado que cometeu, a comunidade trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda do encontro. Então, quando passar a saber que pecou, eles vão lá e vão fazer propiação pelo pecado. Porque senão, se eles morressem sem saber que tinham pecado, mas eles pecaram, eles iam ser sentenciados. Mas tem que ter o arrependimento. E tem todos os procedimentos que eles tinham que se submeter aqui. E saltando para o versículo 22 e 23, está escrito assim: quando for um líder que pecar sem intenção, fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, o seu Deus será culpado. Então, o príncipe, um líder, pecou sem intenção. Um rei
ele será culpado a si mesmo. Ele não tinha intenção de pecar, mas pecou. Não deixa de ser pecado, meus amados. Então, quando ele se conscientizar do seu pecado, ele trará uma oferta para o Senhor. Tem que haver o arrependimento. E como é que ele se arrependia, demonstrava arrependimento antigamente? Sacrificando animais. Nós podemos encontrar também, meus amados, no livro de Esdras, capítulo 10, eu fiz um resumo aqui, ó. Quando Esdras e Neemias colocaram a casa de Israel em ordem, tanto os muros quanto a lei perceberam que nada adiantava toda a restauração dos alicerces físicos se o espiritual ainda estava em ruínas. Foi assim quando Esdras estava orando, quando tudo foi restaurado, o muro de Jerusalém, o templo que havia sido queimado por Nabucodonosor, né? 70 anos antes, ou por aí, mas eles estavam na prática do pecado. Foi assim quando Esdras estava orando, aí Esdras, depois que estava tudo reconstruído, colocou o sacerdócio em ordem, aí ele está orando, quando foi advertido por Secanias, que nada adiantava tudo aquilo, toda aquela reconstrução dos muros, da casa de Deus, do sacerdócio, nada adiantava aquilo, já que o povo havia se casado com povos estrangeiros e com mulheres estrangeiras. Então Secanias falou assim: olha, Esdras, está tudo em ordem, nós estamos orando, mas Deus não vai atender as nossas orações. Porque o povo está na prática do pecado. Deus não levou em conta o tempo da ignorância realmente, porque foi passado de pai para filho que não foi advertido sobre todas essas coisas. Então esses povos, os povos de Deus, o povo de Deus, ele acabou se casando com mulheres estrangeiras, mas agora pede que todos se arrependam. Aí está aqui, ó, no livro de Esdras, capítulo 10, versículo 11. Vamos lá. Esdras 10, capítulo 11, que diz assim: agora confesse seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e faça a vontade dele, e não da carne. Separe-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. Então, eles, pais, filhos, netos, haviam adquirido costumes daqueles povos pagãos. Se misturaram com as mulheres estrangeiras, formaram famílias mistas. E provavelmente adorando outros deuses além do Deus de Israel. Então, o que Esdras falou agora? Agora vocês têm que se divorciarem dessas mulheres estrangeiras. Quem é de Deus vai se divorciar. Quem não é de Deus vai permanecer fazendo a vontade da carne. Eu não acho justo. Quem é de Deus vai achar justo sim, que vai preferir agradar a Deus do que agradar ao homem. E mais, meus amados, no livro de Levítico, capítulo 5, para terminar aqui, nós encontramos o seguinte: se alguém pecar, versículo 7, Levítico 5, versículo 17, se alguém pecar fazendo o que é proibido em qualquer dos mandamentos do Senhor, ainda que não saiba, será culpado e sofrerá as consequências da sua iniquidade. O que é o iníquo? Aquele que vive praticando o pecado. Isso é o significado de iniquidade. E para terminar, Romanos capítulo 2, versículo 12. Todo aquele que pecar sem a lei, na sua ignorância, sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, que conhece os mandamentos do Senhor, sabe que é pecado, pela lei será julgado. Fica os irmãos.